Imagine o sertão de Pernambuco em 1934. O sol não perdoa e o silêncio é tão denso que parece ter peso. Para Luzia, a solidão era sua única companhia desde que o marido partira para o corte da cana. Meses atrás, a casa, um modesto refúgio de taipa, rangia sob o calor, e cada estalo da madeira era um evento, um som que quebrava a monotonia opressora daquele isolamento. A vida dela era um ritual de sobrevivência. Acordar antes do sol, buscar água no poço distante, cuidar da pequena horta que teimava em resistir. As noites eram as piores. A escuridão lá fora era absoluta, um oceano de nada pontilhado por estrelas distantes. A chama do candeeiro era sua única confidente, projetando sombras dançantes que, por vezes, pareciam ter vida própria, zombando de sua solidão. Em seus pensamentos, ela conversava com as paredes, com o vento que assobiava pelas frestas, com a própria imagem refletida na bacia d'água. Era um mecanismo para não enlouquecer, para manter a sanidade num lugar onde o tempo parecia não avançar. A ausência de outro ser humano era uma ferida aberta, um vazio que ecoava em cada canto daquela casa perdida no meio do nada. Certa tarde, enquanto varria o chão de terra batida, um cheiro acre invadiu suas narinas. Não era a fumaça do fogão a lenha que já se apagara, nem o aroma da vegetação seca. Era um cheiro químico, artificial, como papel queimado. Um odor que não pertencia àquele mundo orgânico e rústico. Ela parou, o coração subitamente acelerado, tentando identificar a origem daquele estranho presságio. A fumaça fina e azulada subia de um canto escuro, perto da arca de madeira onde guardava os poucos pertences de valor. Ali, no chão, uma fotografia antiga ardia em chamas, sem nenhuma fonte de fogo aparente. Queimava sozinha, de dentro para fora, como se consumida por uma febre invisível. Mas o que Luzia entendeu, e quase ninguém percebe, é que algumas chamas não queimam o passado, elas o revelam. A solidão não transforma, ela revela. Um isolamento profundo é apenas um espelho, e nele poucos suportam o próprio reflexo. Para Luzia, a visão daquela fotografia queimando sozinha foi o estilhaçar desse espelho. A realidade, que até então era sólida e previsível, tornou-se subitamente líquida, incerta. A casa não era mais um refúgio. Era um palco para o inexplicável, um verdadeiro drama histórico se desenrolando em tempo real. O sertão dos anos 30 era um lugar onde a linha entre o real e o sobrenatural era tênue. As histórias de duzentos e assombrações, de almas penadas e de segredos enterrados com os mortos eram o tecido da cultura local. Mas Luzia sempre fora uma mulher pragmática, com os pés fincados na terra seca que a sustentava. Para ela, o medo vinha da seca, da doença, da violência dos homens, não de fantasmas. Aquele evento, no entanto, desafiava toda a sua lógica. Era como acender uma vela numa casa escura e silenciosa. A luz te guia, mas também denuncia sua posição. Atrai os olhares do que se esconde nas sombras e revela contornos que você preferia não ver. A fotografia em chamas era a vela de Luzia, e ela estava prestes a descobrir o que a escuridão ao seu redor realmente ocultava. A questão central que se instalou em sua mente não era como a foto pegou fogo, mas por quê. O que aquela imagem se consumindo em silêncio queria lhe dizer? Era um aviso? Uma mensagem? Ou seria o primeiro sintoma da loucura, o fruto de uma mente solitária começando a se desfazer? Aquele mistério real não estava em um livro, estava em suas mãos, ainda quente das chamas. O que se segue não é apenas a investigação de um fenômeno, mas a jornada de uma mulher, através das camadas de sua própria percepção. Uma descida ao porão da realidade, onde os segredos de uma casa e de uma família esquecida começam a emergir, um por um, como sussurros que finalmente encontram uma ouvinte. E o primeiro estágio dessa revelação começa com o mais absoluto e ensurdecedor silêncio. O primeiro estágio de qualquer terror psicológico é a completa imersão na solidão.
Não a ausência de pessoas, mas a ausência de testemunhas. Luzia estava sozinha em seu medo. Após apagar as brasas da fotografia com os pés descalços, ela se viu em um silêncio ainda mais profundo que o anterior. O mundo lá fora continuava o mesmo, mas o mundo dentro da casa havia mudado para sempre, impregnado por um segredo. Ela passou o resto do dia e a noite seguinte em estado de alerta máximo. Cada som era amplificado. O zumbido de um inseto, o uivo distante de um coiote, o rangido de uma porta ao sabor do vento. Eram ruídos que antes a confortavam com sua normalidade, mas que agora pareciam carregados de intenção, como se fossem parte de uma comunicação sinistra que ela não conseguia decifrar. A casa, antes um corpo inerte, agora parecia respirar. As sombras do candeeiro não dançavam mais. Elas espreitavam. Luzia sentia-se observada, uma sensação primitiva que arrepiava a pele e acelerava o pulso. Tentou racionalizar, culpar o cansaço, o calor, a saudade. Mas a imagem da fotografia queimando por conta própria estava gravada em sua mente. Uma anomalia que desafiava qualquer explicação lógica ou natural. Este é o poder de uma história sombria quando ela se torna sua realidade. Ela envenena o ordinário. O trivial se torna suspeito. Um copo d'água sobre a mesa parece fora do lugar. Uma janela que você jurava ter fechado aparece entreaberta. A mente, desesperada por um padrão, começa a criar conexões onde não existem, ou talvez a perceber. Conexões que sempre estiveram ali, invisíveis a olhos desatentos. Luzia precisava entender. A fotografia, agora um monte de cinzas frágeis, era a única pista. Ela se ajoelhou, cuidadosamente juntando os fragmentos queimados, tentando resgatar qualquer vestígio de imagem que pudesse ter sobrevivido. Era uma busca por respostas no epicentro do mistério, sem saber que o que encontraria não traria paz, mas apenas aprofundaria a escuridão que começava a envolvê-la, dando início ao segundo estágio. O segundo estágio da revelação foi o resgate do fragmento. Das cinzas, Luzia conseguiu salvar um pedaço surpreendentemente intacto do canto da fotografia. Nele, a imagem era nítida. Via-se a bota de um homem e, ao lado, a barra de um vestido infantil, simples e puído. Não eram roupas dela, nem do marido. Eram de estranhos. Estranhos que, de alguma forma, estavam ligados àquela casa, àquele chão. Aquele pedaço de imagem era a primeira prova concreta de que sua experiência não fora uma alucinação. Era um artefato, um elo tangível com o desconhecido. A casa, que ela e o marido haviam encontrado abandonada e ocupado há quase um ano, de repente ganhou um passado. Um passado que não havia sido enterrado por completo e que, por algum motivo, estava emergindo de forma tão violenta e inexplicável. Ela guardou o fragmento numa pequena caixa de metal, como se guarda uma relíquia sagrada ou uma prova de um crime. O ato de esconder era instintivo, uma tentativa de conter o mistério, de colocá-lo sob seu controle. Mas alguns segredos são como água. Encontram sempre uma fresta para vazar, para se manifestar. E a manifestação seguinte não demoraria a acontecer, sendo muito mais direta e perturbadora. Naquela noite, o sono não veio. Luzia permaneceu sentada na cadeira de balanço, o candeeiro aceso, vigiando as sombras. Foi quando ouviu. Não era o vento, nem um animal. Era um som suave, rítmico, vindo do quarto ao lado. Um som de algo pequeno sendo arrastado pelo chão de terra. Um arrastar, lento, deliberado, como se uma criança estivesse brincando de forma silenciosa na escuridão para não acordar os pais. O coração de Luzia parecia querer sair pela boca. O som parou. Silêncio. Ela se levantou, a coragem vinda do mais puro desespero, e caminhou lentamente até a porta do quarto. A mão tremia ao empurrá-la. A luz do candeeiro revelou o cômodo vazio, exatamente como ela o havia deixado. Mas no chão havia algo novo, algo que a fez recuar, com um grito preso na garganta. No chão do
Quarto, desenhado com as próprias cinzas da fotografia que ela havia varrido para o canto, estava um círculo imperfeito, trêmulo, como se traçado pela mão de uma criança. Dentro dele, uma única letra, um A. A visão era tão absurda e ao mesmo tempo tão real que a mente de Luzia lutava para processar. Aquele não era um evento aleatório, era uma mensagem. Este foi o terceiro estágio, a comunicação deliberada. O fenômeno deixava de ser passivo, uma foto queimando, e se tornava ativo. Algo ou alguém estava usando os elementos da própria casa para se comunicar com ela. As cinzas, restos de um passado destruído, agora eram a tinta para uma nova e aterrorizante narrativa. Aquele A pulsava no chão, uma pergunta sem voz, uma presença invisível se anunciando. O medo deu lugar a uma curiosidade mórbida. Quem era A? O que significava? Luzia passou horas olhando para aquele círculo, tentando decifrar o enigma. Seria a inicial de um nome? Um aviso? A cada minuto que passava, a certeza de que não estava sozinha se tornava mais forte, mais palpável. A solidão que antes a oprimia, agora parecia uma bênção perdida. Ela desejava estar sozinha novamente. Esta transição do inexplicável para o intencional é um pilar do terror psicológico. É o momento em que a vítima percebe que não está lidando com o caos, mas com uma inteligência, uma vontade. Essa percepção é infinitamente mais assustadora, pois implica que há um propósito por trás do horror. Luzia não era mais apenas uma espectadora de um mistério real. Ela era a destinatária de suas mensagens. Ela desfez o círculo com os pés, espalhando as cinzas, numa tentativa fútil de apagar a mensagem, de negar a realidade. Mas a imagem já estava queimada em sua mente, assim como a fotografia original. Ela sabia que aquilo era apenas o começo. A entidade, fosse o que fosse, havia encontrado uma forma de falar. E a próxima revelação viria não do chão, mas de um rosto que emergiria da escuridão. A noite seguinte trouxe o quarto estágio, a identificação. Atormentada pelos eventos, Luzia decidiu vasculhar a arca de madeira de onde a fotografia parecia ter surgido. Talvez houvesse outras, talvez houvesse algo mais. Com as mãos trêmulas, ela removeu os poucos tecidos e objetos pessoais, tateando o fundo falso que ela e o marido nunca haviam se preocupado em investigar. Estava emperrado, mas a adrenalina lhe deu forças. Ao forçar a madeira, ela se abriu, revelando um pequeno compartimento secreto. Dentro, envolto em um pano amarelado pelo tempo, estava um único objeto. Um pequeno diário de capa de couro, ressecado e frágil. E dentro do diário, outra fotografia, desta vez intacta. A imagem mostrava uma família em frente à mesma casa. Um homem, uma mulher e uma menina pequena, de uns 6 ou 7 anos. O homem tinha um olhar severo, a mulher um sorriso triste, cansado. Mas foi a menina que prendeu a atenção de Luzia. Seus olhos eram grandes, escuros e intensos, e ela não sorria. Segurava uma boneca de pano, com força. No verso da fotografia, uma caligrafia elegante havia escrito: Família Andrade, 1928. A letra A, desenhada nas cinzas, agora tinha um nome: Andrade. E provavelmente um rosto. O rosto daquela criança. Esta descoberta solidificou o mistério. Não era mais uma força abstrata, mas a história de pessoas reais, de uma família que viveu e talvez sofreu entre aquelas mesmas paredes. Cada rangido da casa agora parecia o eco dos passos deles. Cada sombra, a silhueta de suas memórias. A história sombria daquele lugar estava começando a se revelar. E Luzia era a sua única plateia e protagonista. Com a foto em mãos, ela abriu o diário. As páginas estavam manchadas e a tinta desbotada em muitos trechos, mas o que ela conseguiu ler nas primeiras linhas a fez gelar. As palavras não descreviam a dura vida no sertão. Descreviam o medo de uma mulher, a mãe da foto,
que escrevia sobre o silêncio do marido e o comportamento cada vez mais estranho da filha. O diário era a voz de uma mulher chamada Beatriz. Suas palavras, escritas à luz de um candeeiro como o de Luzia, pintavam um retrato sombrio da família Andrade. O marido, Heitor, era descrito como um homem duro, calado, consumido por um orgulho ferido após perder suas terras. Ele passava dias sem dizer uma palavra, e seus olhos carregavam uma tempestade silenciosa que assustava a esposa e a filha. A filha, a pequena Alice, era o centro das preocupações de Beatriz. A menina, antes falante e alegre, havia se tornado reclusa. Ela conversava sozinha em seu quarto, com um amigo imaginário que, segundo ela, morava debaixo do assoalho. Beatriz, no início, via isso como uma fantasia infantil, uma fuga da opressão silenciosa que dominava a casa. Mas os relatos da filha se tornavam cada vez mais bizarros. Alice disse que o homem das sombras não gosta do papai, escreveu Beatriz em uma passagem. Ela diz que ele sussurra coisas, que ele conta segredos sobre a terra. Heitor a proibiu de falar sobre isso. Disse que eram tolices de criança. Mas hoje, eu a ouvi sussurrando de volta. E não era a voz dela. A leitura dessas palavras fez um calafrio percorrer a espinha de Luzia. Aquele diário não era apenas um registro, era um grito de socorro congelado no tempo. Uma crônica detalhada de um drama histórico familiar que se desenrolava na mesma casa onde Luzia agora se encontrava. O terror psicológico que ela estava vivendo não era novo, era um eco, a repetição de um medo que já havia habitado aquelas paredes anos antes. A história estava se repetindo, ou talvez nunca tivesse terminado. Luzia folheou as páginas, procurando por respostas. O que aconteceu com Alice? Quem era o homem das sombras? E qual o destino daquela família? As últimas páginas do diário estavam faltando, arrancadas de forma abrupta. A história de Beatriz terminava sem um fim, deixando um abismo de incertezas. Um silêncio que agora Luzia percebia era mais barulhento do que qualquer grito. Este era o quinto estágio. O silêncio que grita. O quinto estágio da revelação é o silêncio intencional, o vazio deixado por uma história interrompida. As páginas arrancadas do diário de Beatriz eram mais eloquentes do que qualquer palavra que pudessem conter. Elas gritavam sobre um clímax tão terrível que precisou ser apagado, censurado. A ausência de um final era, em si, o final mais assustador possível, pois permitia que a imaginação de Luzia preenchesse o vácuo com os piores cenários. Ela releu as últimas palavras de Beatriz. Heitor está cavando no quintal de novo. Diz que é para um novo poço, mas a terra está dura demais. Alice não sai do quarto. Ela apenas olha para a parede e sussurra um nome que não conheço. E ali, a narrativa se encerrava. A imagem de um homem cavando sob o sol do sertão, de uma menina em transe, ecoava na mente de Luzia com uma força avassaladora. Luzia foi até a janela e olhou para o quintal. O sol da tarde lançava longas sombras sobre a terra rachada. Onde Heitor teria cavado, existiria de fato um segundo poço. A casa e a terra ao redor não eram mais apenas um lugar, eram uma cena de crime em potencial. Cada palmo de chão poderia esconder a resposta para o mistério da família Andrade, o final que fora tão violentamente silenciado. A sensação de ser observada voltou, mais forte do que nunca. Agora, ela sentia que não era apenas uma presença, mas duas. A presença de Alice, a criança assustada, e a presença de algo mais, o homem das sombras que a menina mencionava. Estariam eles ainda ali, presos àquela casa, àquela terra? Seria a alma de Alice que queimou a fotografia, tentando contar sua história, percebendo que as respostas não estavam mais dentro da casa, mas fora. Luzia sentiu uma nova onda de determinação. Ela precisava encontrar o local da escavação de Heitor. Precisava desenterrar a verdade, literalmente. Armou-se com uma velha pá que encontrou no galpão, e enquanto caminhava para o quintal,
Notou algo que nunca havia percebido antes. Marcas no chão, quase apagadas pelo tempo. O sexto estágio havia começado. O sexto estágio é a descoberta da evidência física, o momento em que o sobrenatural deixa um rastro no mundo material. Perto do velho umbuzeiro no fundo do quintal, Luzia notou uma área onde o solo parecia diferente. Era mais escuro e sutilmente afundado, formando uma depressão quase imperceptível. Eram as marcas no chão, cicatrizes na terra que o tempo não conseguiu apagar por completo. Ali, alguém havia cavado. Com o coração batendo forte contra as costelas, ela cravou a pá na terra. O solo estava compactado, duro, mas ela persistiu, movida por uma mistura de medo e necessidade de saber. Cada pasada era um esforço monumental, não apenas físico, mas emocional. Ela não estava apenas cavando a terra, estava cavando o passado, exumando um segredo que alguém tentou enterrar para sempre. O sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e roxo, mas Luzia não parou. O buraco se aprofundava, e o cheiro de terra, úmida e raízes, preenchia o ar. Ela já estava a quase 1 metro de profundidade quando a pá bateu em algo sólido. Não era uma pedra. O som foi oco, abafado. Um som de metal contra madeira. Com cuidado, ela limpou a terra ao redor do objeto. Era uma pequena caixa de metal, enferrujada e corroída pela umidade do solo. Seu tamanho e formato eram infantis, como uma lancheira antiga ou uma caixa para guardar tesouros de criança. A semelhança com a caixa onde ela mesma havia guardado o fragmento da foto lhe causou um arrepio. A história parecia se dobrar sobre si mesma, criando ecos e rimas macabras. Com as mãos sujas de terra, ela forçou a tampa emperrada. Dentro, não havia joias ou brinquedos. Havia apenas um objeto. Uma boneca de pano, idêntica à que a pequena Alice segurava na fotografia. A boneca estava suja, mofada, e um de seus olhos de botão havia caído. Mas o mais perturbador era o que estava firmemente costurado em sua pequena mão de tecido. Um único dente de leite. A boneca com o dente costurado era um objeto de puro terror. Um símbolo que transformava uma brincadeira infantil em um ritual macabro. Aquele dente, pequeno e branco contra o tecido encardido, era a prova final de que a história de Alice não era uma fantasia. Era a peça que faltava no quebra-cabeça, a confirmação de que algo terrível havia acontecido com aquela criança. Algo que a levou a enterrar sua boneca como se fosse um corpo. Luzia sentou-se à beira do buraco, a caixa no colo, a noite caindo rapidamente ao seu redor. A escuridão do sertão já não era vazia. Estava povoada por fantasmas de uma família desfeita. A boneca era um totem, um catalisador de energias que haviam permanecido adormecidas por anos. Ela finalmente entendia. Alice não estava assombrando a casa. Alice estava pedindo ajuda. A fotografia queimando, as cinzas formando uma letra, o som de arrastar no quarto. Tudo era uma tentativa desesperada de comunicação, um SOS vindo do outro lado do tempo. Alice queria que sua história fosse conhecida, que seu túmulo improvisado no quintal fosse encontrado. O dente não era um feitiço, era uma assinatura, a única parte de si mesma que ela pôde deixar para trás. Este é um ponto crucial em qualquer mistério real, o momento em que a vítima ganha voz. Alice, através daqueles sinais, estava guiando Luzia, transformando-a de uma moradora assustada em uma detetive relutante. A missão de Luzia agora era clara. Ela precisava entender o que levou Heitor a cometer tal ato. E a resposta não estava mais na terra, mas na memória das poucas pessoas que viviam na região. No dia seguinte, Luzia faria algo que não fazia há meses. Deixaria a solidão de sua casa para trás e caminharia até o vilarejo mais próximo. Ela precisava encontrar alguém que se lembrasse da família Andrade. Precisava de uma memória viva que pudesse preencher as lacunas deixadas pelo diário e pela boneca. Estava entrando no 7º estágio. A memória dos vizinhos,
A voz do mundo exterior invadindo o epicentro do mistério. O 7º estágio é quando o drama privado se torna público, mesmo que apenas através de sussurros e memórias esquecidas. Luzia caminhou por horas sob o sol inclemente até o pequeno vilarejo. Lá, procurou pela pessoa mais velha, uma benzedeira chamada Dona Ana, cujos olhos já haviam visto quase um século de histórias do sertão. Ao ouvir o nome Andrade, o rosto enrugado da anciã se fechou. Dona Ana se lembrava deles. Uma família marcada pela desgraça, disse ela com a voz baixa e rouca. Contou que Heitor Andrade era um homem orgulhoso, que enlouqueceu lentamente após perder tudo. Ele se isolou, recusando ajuda, e arrastou a esposa e a filha para sua própria escuridão. A comunidade os via com uma mistura de pena e medo, pois boatos estranhos começaram a circular sobre a casa. A anciã falou de Beatriz como uma sombra triste, uma mulher que definhava ao lado do marido. E sobre Alice, ela hesitou. A menina não era mais a mesma, sussurrou. Diziam que ela falava com coisas que não eram deste mundo, que o pai a trancava no quarto por dias para expulsar o demônio dela. Cada palavra era uma faca no coração de Luzia, pintando um quadro de abuso e fanatismo religioso. O ponto mais chocante do relato de Dona Ana foi sobre o desaparecimento da família. Um dia, simplesmente sumiram. Heitor disse a um dos poucos vizinhos que encontrou que iria para o sul em busca de trabalho. A casa ficou abandonada da noite para o dia. Ninguém questionou. No sertão, de 1930, as pessoas desapareciam. A vida era dura e o esquecimento era um mecanismo de sobrevivência. Mas Dona Ana acrescentou um detalhe final, um que fez o sangue de Luzia gelar. Pouco antes de sumirem, Heitor foi visto comprando uma grande quantidade de cal no armazém. Disse que era para pintar a casa, mas ele nunca pintou nada. O cal, usado para pintura, mas também para outra finalidade muito mais sinistra: acelerar a decomposição e ocultar odores. O mistério agora apontava para um lugar específico da casa. A menção ao cal ativou uma memória em Luzia. Uma passagem do diário de Beatriz que ela havia lido por alto sobre Alice e seu amigo imaginário. Ela diz que o homem das sombras mora debaixo do assoalho. O assoalho. Não havia um assoalho de madeira na casa toda, exceto por um pequeno cômodo nos fundos, usado como despensa. Um lugar que ela sempre evitara por ser escuro e úmido. O terror psicológico daquela história estava atingindo seu ápice. A casa não era apenas assombrada pela memória de Alice, mas também era, literalmente, seu túmulo. E o homem das sombras com quem a menina conversava não era um fantasma. Era um corpo. O corpo de alguém que Heitor havia enterrado ali, debaixo da casa, e que a sensibilidade infantil de Alice havia detectado. Luzia correu de volta para casa, o sol poente às suas costas. Ela não era mais a mesma mulher que havia saído de manhã. O medo havia, a fotografia, agora um monte de cinzas frias, deixara para trás mais do que um mistério. Deixara uma marca, não no chão de terra batida, mas na mente de Elara. A imagem daquele rosto desconhecido, contorcido pelo fogo fantasma, estava gravada em sua retina. Ela sentia que a resposta não estava no que foi queimado, mas no que restou, na impressão silenciosa que o evento deixou na alma da casa. Ela começou a ver o mundo de forma diferente. Cada fresta de luz que cortava a penumbra da sala parecia conter uma mensagem. Cada estalo da madeira do assoalho soava como uma sílaba de um idioma esquecido. A paranoia, antes uma visitante ocasional, agora se tornara uma residente permanente. O sertão de 1930, já um lugar de isolamento, transformou-se em uma prisão psicológica, onde os únicos guardas eram suas próprias percepções alteradas. Foi durante uma limpeza obsessiva, varrendo o pó que se acumulava teimosamente sob uma arca antiga, que ela encontrou. Não era um objeto, mas um desenho, um símbolo toscamente gravado na madeira.
Duas espirais entrelaçadas, cortadas por uma única linha reta. Era um detalhe tão sutil que poderia ter sido ignorado por qualquer um. Mas para Elara, naquele estado de alerta, aquilo gritava mais alto que qualquer voz. Ela traçou o símbolo com o dedo, sentindo os sulcos na madeira envelhecida. O desenho lhe era estranhamente familiar, como um sonho que se recusa a ser lembrado por completo. Aquele símbolo era uma chave. Ela não sabia qual porta ele abria, mas sentia em seus ossos que era a mesma porta da qual a fotografia ardente havia escapado. O terror deu lugar a uma determinação fria. O sol poente pintava o interior da casa com tons de laranja e sangue, e Elara percebeu a conexão. O fogo, a cinza, o símbolo escondido na poeira. Eram peças de um quebra-cabeça que não pertencia a ela, mas que fora forçada a montar. Aquele enigma era antigo, muito mais antigo que sua própria vida, e a solução não estava dentro daquelas paredes, mas enterrada nas histórias que os mais velhos se recusavam a contar. Com o símbolo desenhado, num pedaço de papel amarelado, Elara procurou a única pessoa na pequena vila que poderia ter uma resposta. A velha Benedita, uma mulher cujos olhos já haviam visto mais secas e colheitas do que Elara tinha de anos. Benedita vivia reclusa, cercada por ervas e memórias, e era conhecida por guardar as lendas que o tempo tentava apagar. Uma verdadeira guardiã do drama histórico local. Ao ver o desenho, o rosto enrugado de Benedita se fechou. Ela negou com a cabeça, murmurando sobre coisas que deveriam permanecer enterradas. Mas Elara insistiu, descrevendo a fotografia, o fogo sem chama, a sensação de presença. A velha, vendo o desespero genuíno em seus olhos, suspirou e começou a contar uma história sombria, uma daquelas narrativas que são o âmago do sertão e seu folclore. A lenda falava de um poço, a léguas dali, que secara de um dia para o outro há mais de 50 anos. Não por falta de chuva, mas por uma sede que veio de dentro. Diziam que uma moça, traída em seu amor, havia se lançado nele, e sua tristeza infinita havia bebido toda a água, deixando apenas um oco de terra e mágoa. O símbolo, explicou Benedita com a voz baixa, era a marca da família da moça. Uma marca que usavam para identificar seus pertences, seu gado, suas terras. Uma marca que, segundo a lenda, também selava um pacto de silêncio sobre a desonra que levou a jovem à morte. Aquele poço não era apenas um buraco no chão. Era um túmulo sem nome, uma ferida aberta na paisagem do sertão. Elara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A história não era apenas um conto de assombração para assustar crianças. Tinha o peso da verdade, a textura de uma dor real. O poço seco e a fotografia ardente estavam conectados por aquele símbolo, e ela entendeu que não estava apenas lidando com um fantasma, mas com o eco de uma injustiça profunda. Uma memória que se recusava a virar pó como o resto. A revelação de Benedita caiu sobre Elara como um manto pesado. O símbolo não era apenas a marca de uma família qualquer. Era a marca de sua própria família. Ela correu para casa, o coração martelando contra as costelas, e abriu a velha arca de madeira onde encontrou o desenho. Dentro, entre roupas de cama puídas e cheirando a naftalina, havia um pequeno baú de couro que ela nunca tivera curiosidade de abrir. Com as mãos trêmulas, ela forçou a fechadura enferrujada. O interior revelou cartas amarradas com uma fita desbotada e alguns objetos femininos. Um pente de osso, um pequeno espelho com a prata gasta, e no fundo, uma outra fotografia. Esta estava intacta. Nela, uma jovem com seus olhos, seu sorriso tímido, posava ao lado de um homem cujo rosto fora riscado com violência, apagado da existência. As cartas contavam a história. A jovem era sua tia-avó, Inácia, cujo nome jamais era mencionado em casa. As palavras escritas com uma caligrafia elegante narravam um amor proibido,
uma promessa de casamento com um forasteiro e a descoberta de uma traição cruel. O homem, um viajante rico, abandonara a grávida, trazendo vergonha e desonra para a família. Um drama histórico pessoal e devastador. A verdade era um soco no estômago de Elara. Inácia não se jogara no poço por uma simples desilusão amorosa. Ela fora empurrada, não por mãos físicas, mas pelo peso do Código de Honra do Sertão de 1930. O silêncio da família, o nome apagado, tudo fora uma tentativa de enterrar a história, de secar a memória como o poço secara. O rosto na fotografia queimada era o dela. Agora, a presença na casa ganhava um nome e um rosto. Não era uma assombração maligna, mas o grito silencioso de Inácia, presa entre o esquecimento e a necessidade de justiça. A fotografia se queimou, não para assustar, mas para chamar a atenção, para forçar alguém a olhar para o passado e finalmente ver a verdade que todos se esforçaram tanto para esconder. Aquele mistério real era, acima de tudo, uma tragédia familiar. O baú de couro tornou-se o centro do universo de Elara. Cada carta lida era como ouvir a voz de Inácia sussurrando através das décadas. As palavras descreviam a esperança, depois o medo e finalmente o desespero de uma mulher isolada pela própria família. O terror psicológico que Elara sentia em sua casa era apenas um reflexo pálido da agonia que sua tia-avó vivera naquelas mesmas paredes, um eco de sua solidão. Os ruídos noturnos mudaram de natureza. Não eram mais apenas estalos e sussurros indecifráveis. Elara começou a discernir fragmentos de palavras, lamentos suaves que pareciam vir do próprio ar. Eram as vozes do passado, as frases das cartas ganhando vida na acústica da casa. Ele prometeu: ninguém acredita. Estou sozinha. A barreira entre o presente e o passado estava se desfazendo completamente. Uma passagem em particular, na última carta, gelou o sangue de Elara. Inácia escrevia sobre o poço, não como um lugar de suicídio, mas como um ponto de encontro secreto com seu amante. E na noite do desaparecimento, ela escreveu que iria até lá uma última vez para confrontá-lo, levando consigo a prova de sua traição. A carta terminava abruptamente, como se a pena tivesse sido arrancada de sua mão. A peça final do quebra-cabeça se encaixou. O homem da foto, o forasteiro. Ele não apenas a abandonou, ele a silenciou. O poço não foi uma escolha, foi o local de um crime. A história da família, a lenda da vila, tudo era uma construção para encobrir um assassinato e preservar uma honra manchada. A história sombria era muito mais perversa do que a fofoca local. Ousava imaginar. Elara agora entendia sua missão. Ela não era assombrada por um fantasma, mas visitada por uma vítima. A presença em sua casa não queria vingança, queria reconhecimento. Queria que seu nome fosse limpo, que sua história fosse contada corretamente. A fotografia queimou para que a verdade pudesse vir à tona. E Elara era a única que podia segurar aquela tocha e caminhar na escuridão para iluminar o que estava escondido. Com a verdade em mãos e o coração pesado de uma responsabilidade ancestral, Elara sabia o que precisava fazer. Não era um exorcismo ou um ritual que a situação pedia, mas um ato de reconhecimento. Ao entardecer, quando o céu do sertão se tingia de cores melancólicas, ela caminhou até o local do poço seco, levando consigo a fotografia intacta de Inácia e as cartas amarradas pela fita desbotada. O lugar era desolado, um círculo de pedras engolido pela vegetação seca. O silêncio ali era diferente, mais profundo, como se a própria terra guardasse luto. Parada à beira do poço, Elara não sentiu medo. Sentiu uma tristeza imensa, uma conexão profunda com a dor da mulher que a precedera. O terror psicológico se dissipara, dando lugar a uma empatia que transcendia o tempo e a morte. Ela não rezou. Ela conversou. Em voz alta, clara e firme, ela contou a história de Inácia, não a lenda, mas a verdade das cartas. Ela disse seu nome, falou de seu amor,
de sua dor e da injustiça que sofreu. Inácia, ela disse, eu sei o que aconteceu. Você não está mais sozinha. Sua história não será esquecida. Era uma declaração, uma promessa feita ao vento e à poeira. No fundo do poço, um pequeno redemoinho de poeira se formou, subindo suavemente. Não era um vento comum. Parecia um suspiro, uma exalação de algo que esteve preso por décadas. O ar ao redor de Elara, antes pesado e opressivo, tornou-se subitamente leve. A sensação constante de ser observada, que a acompanhara por semanas, desapareceu como a névoa da manhã ao primeiro raio de sol. O confronto não foi com uma entidade, mas com o esquecimento. Ao dar voz à verdade de Inácia, Elara quebrou o ciclo de silêncio que a aprisionava. Ela acendeu uma pira funerária simbólica com as cartas e a foto, não para destruir, mas para libertar. As chamas subiram e na fumaça que se misturava ao crepúsculo, Elara sentiu que a alma de sua tia-avó finalmente encontrava a paz que lhe fora negada. O retorno para casa foi diferente. Pela primeira vez em muito tempo, o caminho não pareceu ameaçador, e as sombras projetadas pela lua nascente eram apenas sombras, nada mais. Ao abrir a porta, Elara foi recebida não por uma presença opressiva, mas por um silêncio genuíno, o tipo de quietude que preenche uma casa vazia, não uma casa assombrada. A atmosfera havia mudado de forma palpável, como se uma febre tivesse finalmente cedido. Nos dias que se seguiram, a normalidade retornou, mas era uma nova normalidade. Elara já não andava na ponta dos pés, não olhava por cima do ombro. O sono voltou a ser um refúgio, não um campo de batalha contra pesadelos e sussurros. A libertação da memória de Inácia havia, por consequência, libertado a si mesma da prisão de medo que se construíra ao seu redor. Ela não contou a ninguém na vila a história completa. A verdade era um assunto de família, um segredo que agora lhe pertencia guardar, não como um fardo, mas como uma herança. Contudo, ela fez uma coisa. Encomendou uma pequena lápide de pedra, sem alarde, e a colocou perto do poço, com uma única inscrição: Inácia, lembrada. Um pequeno ato para corrigir uma grande omissão histórica. A casa, antes um palco para um drama histórico e sombrio, voltou a ser um lar. Elara aprendeu que as paredes não guardam fantasmas, mas memórias. E que algumas memórias, quando negligenciadas, podem gritar por atenção da forma mais aterrorizante. O mistério real que ela desvendou não era sobre o sobrenatural, mas sobre a crueldade humana do silêncio e o poder curativo da verdade. O sertão de 1930 continuava o mesmo, árido e implacável. Mas para Elara, ele agora continha uma camada a mais de significado. Cada brisa que soprava parecia carregar não mais os lamentos de uma alma perdida, mas a gratidão silenciosa de uma história que finalmente encontrou seu desfecho, permitindo que a paz se instalasse sobre a terra e sobre a casa. Os anos se passaram. Elara envelheceu naquela casa, as paredes agora testemunhas de sua própria história, de seus filhos e netos. O poço seco tornou-se apenas uma marca na paisagem, a pequena lápide coberta de musgo, seu segredo protegido pelo tempo. A história de Inácia nunca mais se manifestou de forma sobrenatural, mas permaneceu como um eco silencioso na consciência da família, uma lição passada de geração em geração. A história se tornou um lembrete poderoso de que o que não é resolvido não desaparece, apenas se enterra mais fundo, esperando a pessoa certa para escavar. Elara ensinou a seus descendentes que toda família tem seus fantasmas, não necessariamente espíritos, mas segredos, dores e injustiças que moldam o presente de maneiras invisíveis. O verdadeiro terror psicológico, ela dizia, vem de ignorar essas vozes. O drama histórico daquela jovem mulher traída no sertão dos anos 30 se transformou em um pilar da identidade de sua linhagem. Eles aprenderam a valorizar a verdade acima da honra, a compaixão acima do julgamento.
A tragédia de Inácia, uma vez revelada e compreendida, não foi uma maldição, mas uma bênção disfarçada que os tornou mais fortes, mais conscientes do peso de suas próprias ações e omissões. A casa, impregnada de tantas memórias, respirava tranquilidade. O silêncio que um dia fora tão ameaçador agora era reconfortante, preenchido não pela ausência, mas pela presença serena de um passado que fora acolhido e pacificado. A história sombria de Inácia encontrou seu lugar, não como um trauma, mas como uma raiz profunda que nutria a árvore da família com sabedoria e resiliência. Elara, já uma matriarca idosa, por vezes, olhava para a velha arca de madeira e sorria. Ela sabia que o maior mistério real não estava em fotografias que queimam sozinhas ou em sussurros no escuro. O maior mistério está trancado dentro de nós, nas histórias que nos recusamos a contar e na coragem que é necessária para finalmente lhes dar voz, transformando o eco do silêncio em uma canção de paz. Em seu leito, já no fim da vida, Elara segurava uma cópia daquela fotografia de Inácia, feita a partir do negativo que encontrara. A imagem, agora, era apenas papel e química. Um rosto jovem olhando para a eternidade com uma serenidade que a história original lhe negara. A fotografia não queimava mais porque sua mensagem havia sido entregue, sua missão cumprida. O fogo da injustiça fora finalmente apagado pela água da verdade. Ela compreendeu, em sua totalidade, que a casa nunca esteve assombrada por um espírito, mas pela própria história. A fotografia foi o catalisador, o grito desesperado de uma memória que se recusava a ser aniquilada. Aquele evento, que pareceu uma violação das leis da natureza, foi na verdade um ato de profunda necessidade humana. A necessidade de ser visto, ouvido e lembrado. Essa história, ocorrida no coração do sertão de 1930, não é apenas um mistério real ou um conto de terror psicológico. É uma parábola sobre os segredos que todos nós carregamos. As fotografias em nossas gavetas, os nomes que não mencionamos, as verdades que enterramos por medo ou por vergonha. Quantas histórias como a de Inácia existem silenciosas, esperando por alguém com coragem para ouvir? O passado não está morto. Ele nem mesmo é passado. Ele respira através de nós, em nossos medos inexplicáveis, em nossos padrões de comportamento, em nossas tristezas sem nome. O que aconteceu com Elara pode acontecer com qualquer um que ouse parar e escutar o silêncio de sua própria casa, de sua própria linhagem. A pergunta não é se os fantasmas existem, mas se estamos prontos para encarar as verdades que eles representam. E assim, a história termina. Mas a reflexão apenas começa. Olhe para as rachaduras em suas próprias paredes, para as fotos amareladas em seus próprios álbuns. O próximo mistério a ser desvendado pode não estar em um canto esquecido do Brasil, mas muito mais perto. Se você entendeu a profundidade desta jornada, já sabe por onde começar a procurar.